Pronto, Henrique, apostos? Apostos. Ó, tô com a luva aqui, ó, de box. Uma maneira divertida aí da gente brincar um pouquinho sobre esse tema. 3, 2, 1, gravando! Há tempos uma rixa paira no ar, alimentando aí a rivalidade entre dois profissionais do desenvolvimento pessoal, os psicólogos e os coaches. E uma disputa aí que evidencia diferenças e que muitas vezes coloca os psicólogos e os coaches em lados opostos desse ringue. Mas quais são os maiores motivos desse confronto? Será possível encontrar um ponto de equilíbrio aí onde o trabalho tanto de psicólogos quanto dos coaches possa ser complementar em benefício daqueles que buscam o autoconhecimento? É esse o tema do quinto podcast da casa, onde você é nosso convidado para participar desse debate aí controverso. De que lado você está? Ricardo Aderaldo é CEO do Mapa do Talento, trainer em programação neurolinguística, analista comportamental DISC, coach e mentor especializado no desenvolvimento de lideranças. Ricardo, seja muito bem-vindo ao podcast da casa. Obrigado, Lex. Já me preparei uma semana antes, né? Preparação física para ver se eu consigo estar páreo aí para o meu adversário. E vamos lá. Estou feliz aqui com o convite. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com você. Espero que essa conversa seja agregadora para as pessoas que ou conhecem mais sobre a abordagem da psicologia ou do coaching, mas que as pessoas saiam daqui com algo de relevante sobre esse nosso encontro. Muito bem. Ricardo, para começar, eu quero que você conte um pouquinho sobre a tua trajetória aí no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal. Conta aí um pouquinho dos caminhos que você percorreu até chegar aqui. Maravilha. Lex, eu comecei, né? Tem várias maneiras de poder começar essa história, mas eu comecei desde cedo me perguntando como é que as pessoas sabiam dar respostas, né? Minha mãe é cabeleireira e acho que foi a primeira pessoa mais próxima de um psicólogo que eu tive acesso. Minha mãe, ela dava conselhos, e até hoje ela faz isso, né? Para as pessoas, ela fornecia informações para as pessoas. Eu ficava me perguntando, como é que busca isso, né? Com 12 anos de idade, eu tive que começar a fazer terapia por um problema pessoal. E aí eu comecei a ver que profissionais da área da psicologia tinham acesso a esse tipo de informação, e desde então, desde os 12 anos de idade, eu comecei a estudar de maneira empírica psicologia e assuntos diversos. Quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, eu participei de uma experiência de programação neurolinguística e eu comecei a me encantar por esse universo. E aí, 3 anos depois, eu comecei a trabalhar profissionalmente numa empresa que oferecia esse tipo de treinamento, né? Eu comecei inicialmente, Lex, a trabalhar com desenvolvimento humano das empresas, das organizações, e com pouco tempo eu comecei a entender que eu tinha um tema específico para mim, que era a satisfação das pessoas no trabalho. Eu comecei a entender que a minha dor, desde cedo, eu nunca quis fazer algo que eu não tivesse afinidade, né? Eu comecei a pensar em como é que eu iria transformar essa minha insatisfação, aquilo que eu já tinha muita experiência, porque eu tive uma formação como artista plástico, sou desenhista de animação para cinema e sou designer e trabalho há 18 anos com a área de recursos humanos, desenvolvimento pessoal, coaching, mentoria. E aí, eu simplesmente decidi que queria entrar nesse mercado e estou aqui há 18 anos. Então, hoje, né, vocês que estão aí, que ficarem com a gente até o final, vão receber a oportunidade de também fazer uma devolutiva completamente gratuita, com o objetivo de autoconhecimento. E pode ser que você também esteja numa fase aí de transição de carreira, mudanças profissionais, e esse momento pode ser muito útil para essa transição. Então, o momento vai ser para, no final, né, a gente vai sortear para alguém de vocês aí. Acompanhe até o final o sorteio aí de uma devolutiva do Disque. Eu já fiz e curti muito. Depois vou contar também. Quando abrir o bar da casa, eu conto aí a minha experiência aí com o Disque. E aí, entrando no ringue, a gente vai falar um pouco sobre essa rivalidade aí entre os psicólogos e os coaches, que tem sido um tema, um ponto aí de debate, de discordância nesse campo do desenvolvimento pessoal.
E essa rivalidade aí, muitas vezes, ela vai surgir diferenças tanto na formação, na abordagem e até mesmo na luta pelo reconhecimento aí no mercado. Embora os psicólogos e coaches ambos auxiliem as pessoas no seu crescimento pessoal, essas abordagens são distintas e muitas pessoas às vezes nem sabem disso. Ricardo, então conta para nós qual que é o seu foco na atuação como coach e mentor. Então, o foco da minha atuação de trabalho, isso veio ter essa consciência, Alex, mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu comecei a ter um feedback das pessoas. As pessoas sempre me procuravam quando elas estavam em algum tipo de transição profissional, ou em alguma mudança de carreira, ou elas estavam em dúvida sobre alguma decisão importante em relação à área de atuação delas. E aí eu falei, poxa, se é um tema que para mim foi um desafio, né, me encontrar nesse contexto. E se as pessoas também me direcionam para isso, cada vez mais as pessoas me solicitam para esse tipo de informação, eu acho que eu devo estar aí com a faca e o queijo na mão. Então, eu acho que a minha abordagem, a minha área de atuação é basicamente essa, né? Ajudar as pessoas a terem mais satisfação na carreira. E eu também queria saber de você, Lex, como psicólogo clínico, você tem algum ponto específico? Você tem algum foco? Existe alguma área que você decidiu se dedicar na tua área como na psicologia? Acredito que a questão que mais vem, que eu posso falar, é a questão dos sintomas, que as pessoas trazem o sintoma como a grande dificuldade a se romper, né? Quando fala-se autoconhecimento, é muito difícil uma pessoa chegar e dizer assim, eu vim buscar o autoconhecimento. Dentro da psicologia analítica, a gente vai ver o sintoma não necessariamente como uma coisa ruim, né? Às vezes ele é o ponto motivador de começar um processo. O termo aí coach, ele foi muito usado aí na questão dos treinos esportivos, empresariais, aí na década de 80, o coach começou também a ser colocado no life coaching, né? No ano 2000, os psicólogos aí também falaram que o coach estava invadindo a área da psicologia. Como que você percebe tudo isso? Como que você percebeu aí esse boom onde essa grande rixa entre os psicólogos e coaches acabou se aflorando aí, principalmente a partir do ano 2000? Como que você encara e percebe tudo isso? Maravilha. Eu acho que nos Estados Unidos essa realidade ela começou antes, né? A gente demorou um pouquinho para poder chegar o coach no Brasil. Eu acho que mais ou menos em 2010, 2011, a gente já tinha grandes nomes, né, desse mercado. Eu entrei no segmento de autoconhecimento em 2003, então eu já estava há um certo tempo trabalhando como terapeuta, como desenvolvedor de pessoas, como líder. E eu comecei a ver, Lex, no início, de cara, uma rejeição muito grande dos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras com os profissionais de coaching, né? Porque no início existia um marketing muito agressivo, e ainda hoje existe esse marketing muito agressivo, mas eu acho que o início foi demarcado, né, por um receio dos psicólogos de que os profissionais de coaching eles tomassem o seu mercado, né? Então, na época, como ainda não há uma regulamentação para nenhum conselho regulamenta o processo de coaching, né? Então, nós temos aí o CRP, né, da psicologia, que tem a sua fundamentação, e eles ficam atentos para saber se profissionais de outras áreas não estão invadindo o campo, né, que é restrito aos psicólogos. Então, eu acho que houve isso mesmo. Eu acho que muitas pessoas, e assim como qualquer mercado, Lex, a gente tem bons coaches, tem bons psicólogos, tem bons advogados e maus também. A gente tem bons e maus profissionais em diversas áreas, né? Mas eu acho que sim, eu acho que essa justa indignação, ela foi motivada pela conduta dos profissionais de coaching. Eu acho que desse período em diante, a gente teve aí um boom também naquilo que foi uma certa difamação dos profissionais dessa área. E eu acho que bons profissionais hoje têm uma certa dificuldade, bons profissionais da área de coaching, né? De se posicionar no mercado exatamente por conta do histórico dos maus profissionais, que de fato buscavam utilizar ferramentas da psicologia, da psicanálise nos processos de coaching, sem ter o conhecimento que um profissional que tem 4 anos de formação, que tem todo um histórico que ele detém. Então, uma pessoa faz um curso de um final de semana e ela sai ali
usando uma falácia de vou transformar vidas, vou mudar vidas, vou resolver o seu problema, uma coisa meio Tabajarator, quem é da época aí da Caceta e Planeta, né? Era tudo Tabajara. Então tinha esses coaches aí, mude sua vida em 3 dias, né? 7 passos para você conseguir tal coisa. Então eu acho que essa fala muito construída, muito do marketing, né? Prejudicou os profissionais de coaching e eu acho que os profissionais sérios da área de psicologia e os profissionais de coaching também acabaram indo na direção de combater isso, né? Isso foi sempre uma coisa que eu tenho muito cuidado até hoje, e não vender uma promessa do autoconhecimento como algo instantâneo, mágico, que eu vou conseguir fazer por você algo que você não conseguiu fazer ao longo de 30 anos da sua vida, né? Então eu acho que essa justa indignação dos profissionais terapêuticos, dos psicólogos, psicanalistas em relação aos coachings, ela tem sim um fundamento exatamente no comportamento desses profissionais. E ainda hoje, infelizmente, a gente tem profissionais que colocam nas redes sociais a cura de doenças. Então, esse tipo de absurdo, né? Esse tipo de situação que não deveria acontecer, infelizmente ainda acontece. E aí, eu devolvo também a pergunta para você, Lex. É, o psiquiatra e o psicólogo, ambos são profissionais do desenvolvimento humano, né? Trabalham com a mente humana, mas eu gostaria que você, do ponto de vista como psicólogo, que você diferenciasse a atuação dos dois. Qual é a linha tênue aí da psiquiatria e da psicologia? De maneira assim bem didática, os psicólogos, eles têm a formação na faculdade de psicologia, já os psiquiatras, eles são médicos com uma especialização em psiquiatria, né? Os psicólogos, eles vão olhar aí para as questões do paciente de uma perspectiva mais comportamental, filosófica, social, psicológica, vão buscar compreender as causas do que aquele paciente está vivendo naquele momento. Já os psiquiatras, eles vão atuar mais na questão médica, eles vão ver, vão identificar as alterações psicológicas nessa perspectiva médica e vão tratar através dos medicamentos. E aí é bem interessante também a gente pontuar que esse tratamento ele pode ser combinado, né? Tanto da psiquiatria com o uso de medicamentos e da terapia, que é o ideal mesmo, e é muito vantajoso isso. E o psicólogo ele vai auxiliar aí o paciente a entender o seu modo de funcionamento, como que ele vai lidar com essas questões relacionadas aos transtornos que ele possa estar vivendo. E os psiquiatras eles vão se preocupar primeiramente em reduzir esses sintomas através da questão da medicação, como eu pontuei, e não vão investigar tanto esse lado do histórico, dos comportamentos, esse lado mais filosófico, como a psicologia vai poder trabalhar, né? Muito bem, excelente. Muito bem, Henrique, eu quero saber quais são as habilidades que você percebe de modo geral aí que os psicólogos desenvolveram mais que os coaches. Conta para nós. Olha, Lex, o que eu percebo que os psicólogos têm, que é um diferencial bem significativo em relação aos coaches, né? São 4 anos no mínimo de formação, né? Você tem uma formação aí que consegue abraçar várias nuances da mente, né? A parte de patologias, a parte de transtornos, né? Existe um conhecimento epistemológico da mente humana, neurociência. As cadeiras da psicologia são mais profundas nesse sentido, né? Então, na minha opinião, o profissional de coaching, ele tem que ter muito cuidado quando ele colocar a barraquinha de coaching dele na praça e oferecer sessões de coaching, porque mesmo que ele não tenha o uso de práticas da psicologia, seja só um processo de ferramentas de desenvolvimento de metas, mas ele está mexendo com a alma humana, ele está mexendo com a emoção das pessoas e muitas vezes, né, ele reproduz, Lex, uma fala de um professor. E esse professor ele pode ter se influenciado por outra pessoa e não sabe o que está fazendo. E estão mexendo realmente com a mente das pessoas, com a alma das pessoas. Eu acho que, na minha opinião, Lex, a grande diferença dos profissionais da psicologia é a maturação do conhecimento da mente humana. Eles conseguem conduzir processos e ter mais domínio
pelo quanto de informações eles obtiveram. Geralmente, as formações de coaching, elas se dão em 2 finais de semana, 4 dias em um final de semana, 4 dias no outro, e a pessoa já sai de lá com uma certificação de professional coaching, né? E ela pode atuar no mercado como um profissional da área, ele pode vender os serviços dele. Então, eu acho que os profissionais de coaching, eles deveriam ter um estudo mais aprofundado sobre a epistemologia, eles conseguirem entender de fato o que está implícito naquelas ferramentas que eles estão aplicando. E também eles terem a consciência de até onde é que eles podem ir. E aí, Lex, você, do seu ponto de vista, como psicólogo também, né, eu gostaria de saber assim, você que tem nesses últimos anos estudado um pouco sobre essas ferramentas, sobre o universo do coaching, o que que você acha que os coaches desenvolveram mais do que os psicólogos? Conta pra mim. Então, olha só, você falou quando o coach forma lá e coloca a barraquinha na praia, né? Eu vejo que os coaches estão, posso dizer, não à frente aí, mas desenvolveram muito mais essa questão de vender o seu próprio trabalho. Dentro da faculdade de psicologia, não só psicologia, medicina, enfim, todas as áreas da saúde aí, se aprende muito a questão da parte técnica, se aprende né, todos os detalhes, as teorias, o desenvolvimento de tudo isso, mas não se aprende a parte prática de como vender, de como administrar o próprio negócio. Se aprende muito teórico, mas pouco prático. E quando a graduação acaba, faz o quê? E isso não é só com os psicólogos, eu digo que é um problema geral aí que a faculdade não ensina as pessoas a venderem. E que negócio que é sustentado se não tiver venda? Né? E aí tem um ponto interessante que eu acho que é importante aí, que os psicólogos, enfim, essas áreas da saúde, elas se sentem muito naquele papel do sacerdote, que é aquela pessoa que tem que fazer o bem, tem que ajudar o próximo, tem que. E aí, muitas vezes, tem um pouco é embaraçoso aquela questão de cobrar, de saber vender o seu peixe, né? Ó, a Ieda falou, é isso que eu estava pensando. E de fato isso acontece, né? Essa ênfase ali em poder ajudar, ter aquela atitude mais compassiva, mais empática em relação ao paciente, que acaba aí, às vezes, a pessoa tendo um desafio um pouco maior em como cobrar, em como se manter. E eu percebo que os coaches fazem isso muito bem e que talvez seja esse aí o grande calo, né, entre essas duas áreas ali nessa disputa de mercado. Né? Então, além disso, claro que a confiança do paciente é fundamental, a confidencialidade, compromisso, bem-estar, são coisas essenciais, mas o dinheiro, vender o próprio trabalho não pode ser desconfortável. E eu vejo que os coaches vendem muito bem, falam sobre o seu trabalho muito bem, e o psicólogo às vezes fica meio resistente ali em saber, o que o paciente vai achar, isso é delicado, ele já está sofrendo uma doença grave, ele já está com uma crise, ele já está em sofrimento emocional, como eu vou cobrar, né? Eles se sentem culpados por cobrar o serviço. Tem uma frase que eu vi ainda falando na questão de saber vender, né? Que falava assim: se você não aprender a vender, você vai trabalhar para alguém que sabe. E essa Exatamente. frase, ela mexeu assim comigo de um nível. E, gente, é a pura verdade. O departamento de vendas é a área mais importante de qualquer empresa. Você trabalha com a empresa, você sabe muito bem que uma empresa que não vende, ela está fadada ao fracasso. E por que nós não podemos vender o nosso serviço? Né? O que a gente oferta também? Por que tem essa resistência tão grande em saber se vender? Em cobrar também por isso. Então, sem dúvida aí, eu vou concordar que os coaches têm essa habilidade muito mais desenvolvida que os psicólogos. Concordo com você. Muito bem. Rick, agora conta para nós, em que situações você acredita aí que os coaches estão mais aptos que os psicólogos para ajudar as pessoas que buscam autoconhecimento? Olha, Alex, eu acho que, como você falou em algum momento da sua fala, eu acho que são atividades que são correlatas, elas podem andar juntas, né?
Eu acredito que um processo terapêutico ele visa aprofundar, né, as questões do indivíduo, né? A pessoa ela precisa conhecer profundamente aquilo que ela está vivenciando e eu acho que esse aprofundamento ele tem um valor, porque muitas vezes a gente está focado ali no sintoma, mas é algo que vem de uma outra raiz e acho que a psicologia tem uma abordagem muito mais ampla nesse sentido. Agora, o que que eu sinto que o processo de coaching, e aí qual que, na minha opinião, Lex, é a grande virada de chave? Coaching é ferramenta, não é profissão, né? Coaching é uma ferramenta. Eu não posso dizer que uma pessoa que se formou em coaching, ela é um coach, né? Ela faz coach, ela tem conhecimento sobre esse tema, ela tem estratégias, mas as pessoas elas se intitulam coaches simplesmente tendo feito uma uma dessas formações. Então, acho que isso descredibiliza. Eu acho que você tem que ter uma carreira antes de fazer um curso de coaching e se posicionar como coach. Porque o coach, o processo em si, ele não vai te levar, não vai levar o profissional a ter sucesso naquela área se ele não tiver tido sucesso antes, né? Então, eu acho que é isso. Agora, o que eu acho que pode ser muito interessante, acho que uma diferença muito grande, é estabelecer metas e objetivos. Eu acho que o coach, ele fala muito da mudança do seu comportamento em relação a algo, né? Então, vou imaginar que você tem um cliente seu que ele esteja passando por um processo de, sei lá, ele tem uma dificuldade muito grande de se comunicar em público, ele precisa defender uma tese, precisa, sei lá, apresentar um trabalho e tal. Esse processo, ele pode estar associado a uma raiz muito mais profunda do que o que as pessoas podem convencionar, isso é bobagem, isso aí é só treinar, né? Eu acho que o processo da terapia vai trazer muita clareza para eles sobre isso. Agora, às vezes, quando a pessoa precisa de uma estratégia mais rápida para lidar com algo, eu acho que o coaching ele pode ser uma estratégia pontual, ele pode ajudar de maneira mais objetiva, mas não invalidando a necessidade do aprofundamento em algumas áreas. Eu sempre acho que o processo de terapia, ele é para o ser humano igual banho, acho que a gente tem que fazer sempre, né? Receber alta, depois voltar de novo, porque a vida traz outros desafios, traz outras questões para a gente poder assimilar, mas eu acho que o benefício do processo de coaching, Lex, eu acho que seria exatamente isso, né? É, a capacidade de transformar essa percepção, né, em uma coisa mais rápida, mais prática, mais dinâmica. Eu acho que no processo de coaching, né, em sessões, a pessoa sai de lá com algumas diretrizes importantes. Ele sai com metas mais claras, né? Não que as abordagens do processo da psicologia também não tenham, existem algumas abordagens que diferem entre si, mas eu acho que o coach é mais focado nesse contexto, né? Eu acho que o processo de coach ele é mais preciso nessa direção, né? E aí eu te pergunto, Lex, em que situações você acredita que os coaches estão mais aptos do que os psicólogos para auxiliar as pessoas que buscam o autoconhecimento, nesse contexto da busca pelo autoconhecimento em si? Sim, você já apontou ali, né? São questões mais práticas, né? A psicologia vai trabalhar com questões mais profundas, vai investigar mais o passado, enfim, a psique de maneira geral. Se a gente for falar aqui, né, de modo muito resumido, a psicologia, principalmente analítica, ela vai ter aquele pressuposto do Freud lá, do id, o ego, o superego. Então, a psicologia vai olhar para essas instâncias do indivíduo, para aquilo que é consciente, para aquilo que é inconsciente, para tornar esse inconsciente conhecido. Então, é uma abordagem que vai levar mais tempo, sem dúvida nenhuma, que a subjetividade vai ser um fator essencial e que o coaching vai poder trabalhar de maneira mais rápida, mais pontual, trazendo metas específicas ali, como você bem colocou, né? Já a psicologia, ela vai trabalhar muito além. Vou trazendo aqui, né, a questão do que o Freud e o Jung colocaram sobre essas instâncias, né? Como que a psicologia vai compreender o indivíduo? Vai através lá do id, o ego, o superego. O id é aquele inconsciente, aquele primitivo, é os desejos, são os impulsos, são as vontades e tudo mais. O superego são as leis, as regras e tal. O ego fica no meio disso tudo.
A psicologia analítica vai olhar para esse ego ali no meio, tentando equilibrar essas duas coisas. Então, é muito mais profundo, né? A gente vai trabalhar, por exemplo, ali nessa questão de investigar as causas, mas essas causas às vezes não são tão fáceis, não estão ali na superfície, elas estão mais profundas. Dando um exemplo, vamos trabalhar uma questão alimentar. Às vezes não é só ir lá seguir a dieta, às vezes tem coisas mais profundas que dizem relação a traumas, que dizem relação a como a pessoa percebe a si mesma, como que a alimentação foi no passado, como é hoje. Então, assim, são muitas áreas em que a psicologia pode ir caminhando e investigando. É como se fosse lançar luz sobre isso, mas é uma luz que tem que ser aos poucos. Né? Já o coaching vai trabalhar estratégias mais rápidas. Mas então é só mais rápido? Então isso funciona melhor? São abordagens diferentes, né? Então, olhar para isso é muito válido, é muito importante e entender que isso vai diferenciar a maneira com que a pessoa olha para si mesma também, né? E o que ela busca em relação a tudo isso. Com certeza. Eu acho que eu tive, Lex, algumas situações, né, na minha vida em que as pessoas chegaram para mim assim muito bravas, né, com relação ao processo de coaching, né? E assim, amigos que tinham amigos que fizeram processos e que não geraram resultado e tal. E eu sempre ouvi essas afirmações com um olhar muito criterioso, porque muitas vezes as pessoas têm razão, né, quando elas se sentem insatisfeitas com, com a sua com o resultado de um processo de coaching, mas eu sempre atribuo isso não ao processo em si, eu sempre atribuo isso à qualidade do profissional. Porque um bom profissional, Lex, quando ele não consegue dar certo numa abordagem, você mesmo como psicólogo tem investidas suas, tem contrapartidas suas com o seu paciente, né, que podem não estar surtindo efeito. E a tua conduta, a tua performance, ela vai trazer no seu arcabouço de informações, de métodos e práticas, leitura de vida, experiência, vai trazer possíveis questionamentos e que vão mudar o direcionamento daquilo que não estava dando certo. Eu acho que quando um profissional não conhece profundamente, né, a área de atuação dele, ele é escasso, ele é limitado. E muitas vezes o profissional que oferece essa prestação de serviços, né, o processo de coaching muitas vezes, ele leu 2 ou 3 livros, fez 1 ou 2 cursos online e ele está oferecendo uma coisa que se chegar a ter algum tipo de resposta diferente daquilo que ele viu na página 12, ele não vai saber como agir, né? E aí nesses momentos ele fica completamente vendido. E aí ele coloca lá uma metáfora, bota uma música, faz uma dinâmica, dá 3 pulinhos, sei lá, porque tem uns coaches mais motivacionais aí, que tem pulinho, tem bate-palma, tem tudo, e para poder disfarçar a falta de competência. Então eu acho que isso não é somente, né, exclusividade dos profissionais de coaching, mas infelizmente, por não se ter um critério na formação desses profissionais, eu acho que isso fica mais evidente nos profissionais dessa área. Muito bem. Rick, a gente falou que vai sortear aí uma devolutiva do DISC. Eu queria que você falasse de maneira em breve um pouquinho sobre o DISC, sobre essa ferramenta aí de autoconhecimento, que a gente vai fazer o sorteio aí. Conta para nós um pouquinho. Bem, bom, diz que foi, na verdade, o primeiro estudo sobre a psicologia positiva, né? Na década de 20, o William Otto Marston, ele criou uma abordagem baseado no modelo que ele também desenvolveu, que foi o polígrafo, detector de mentiras. Ele desenvolveu uma ferramenta, naquela época medida por eletrodos, para avaliar o perfil comportamental das pessoas, como é que funcionava a mente das pessoas, a fim de fazer com que as pessoas tomassem conhecimento de que tipo de comportamentos elas poderiam vir a ter caso elas quisessem melhorar alguma área da vida delas, seja afetivo, profissional e tudo mais. Da década de 20 até a década de 80, mais ou menos, os testes ainda eram feitos através de eletrodos, né? Só que de lá para cá, da década de 80, final da década de 80 para 90, começaram a desenvolver a tecnologia que permite com que você hoje
receba um teste na sua casa, você preencha no momento tranquilo. As perguntas que você vai responder vão gerar gráficos, e esses gráficos vão ser lidos por profissionais que estão hoje no mundo inteiro. Hoje são mais de 100 milhões de pessoas que já fizeram essa avaliação, Lex. E o teste diz que ele avalia basicamente 4 características, né? Dominância, que é o seu impulso para tomada de decisões, para ações, para resultados. Mede a sua influência, como é que você leva as pessoas ao seu ponto de vista, a sua comunicação, a sua persuasão, a sua capacidade de interação com as pessoas. Mede o seu nível de estabilidade, não estabilidade não no sentido do oposto da instabilidade, mas no sentido da sua relação com o tempo, a sua capacidade de se planejar, de se programar, de colocar as coisas na sua vida de uma maneira mais sequenciada. E o quarto fator que o DISC mede é a conformidade, que é como você lida com regras. E muitos desses comportamentos, Lex, eles afetam diretamente na nossa performance na vida. Então, existem coisas que eu precisaria observar mais em mim, caso eu queira ter um melhor resultado numa determinada área. O teste ele mede esses 4 fatores, tanto na questão da sua formação de vida, no seu perfil natural, como nós chamamos, né, que seria a base do seu comportamento, quanto também na sua adaptação. Como é que você está em relação a esses comportamentos hoje? Que tipo de conflitos você pode estar percebendo no seu ambiente hoje? Como é que a tua mente está percebendo e identificando isso? O nosso objetivo numa devolutiva é, após enviar para a pessoa um teste, é dar diretrizes, informações, um diagnóstico mais preciso, mais claro, né? Para quem estiver passando por essa experiência. Para quem vai ganhar a devolutiva, né? Essa pessoa que vai ganhar, que está aqui me assistindo, ela vai responder um teste de mais ou menos 10 minutos, vai marcar comigo se estiver aqui em Curitiba, pode ser presencialmente, podemos tomar um café, e se for em outro lugar do Brasil, pode ser online, por exemplo, e a gente vai marcar uma conversa de mais ou menos 1 hora e meia, onde eu vou orientá-lo sobre o seu perfil comportamental, e você vai me trazer sua demanda. Se é profissional, se é pessoal, a gente vai trabalhar para que você tenha um entendimento de como é que isso se aplica aí na sua vida como um todo. Então, basicamente é isso, Lex. É um momento de autoconhecimento e também autodesenvolvimento, né? As pessoas saem de lá, né? Depois desse diagnóstico comportamental com várias luzes acesas aí para uma mudança. Muito bem, quando abrir o bar da casa, a gente já está aqui, já vou entrar nos desfechos, aí a gente vai fazer esse sorteio para os participantes ao vivo. E é um incentivo para quem também acompanha no YouTube gravado, vir para o ao vivo no Zoom, sempre aí na primeira quarta-feira do mês, o podcast A Casa ao Vivo. Muito bem, então ambos os campos aí da psicologia, do coaching, eles têm esse objetivo aí de auxiliar as pessoas nas suas jornadas de autodescoberta, de desenvolvimento pessoal, enquanto os psicólogos aí vão trabalhar com técnicas terapêuticas, com um olhar mais profundo aí sobre os processos psíquicos, os coaches aí vão oferecer essa abordagem mais prática, mais estratégica. E apesar da diferença, é importante a gente destacar aí tanto psicólogos quanto coaches, eles contribuem aí com questões muito valiosas para o desenvolvimento pessoal, profissional, e a busca por esse autoconhecimento, esse crescimento, ele deve ser um objetivo comum. E a união aí dessas abordagens pode sim trazer benefícios significativos, integrando tanto o embasamento teórico, científico da psicologia, com as estratégias aí práticas focadas nos resultados do coach. E a colaboração aí entre esses profissionais pode sim abrir para uma abordagem mais completa, integrada e beneficiando todos aqueles que buscam aprimorar a sua vida e alcançar o equilíbrio. Agradeço você que acompanhou até aqui. Gravado, eu me despeço por aqui e para quem assiste, acompanha ao vivo no Zoom, vamos ao sorteio! Muito bem, agora deixa eu parar aqui a gravação.